Olá, este é um vídeo de revisão para os alunos do projeto Colmeias. O nosso assunto de hoje será círculo e circunferência. Vamos começar estabelecendo algumas diferenças, como por exemplo, círculo e circunferência. O círculo é a figura geométrica como um todo. E a circunferência é o contorno do círculo. Os círculos e as circunferências têm algumas propriedades, nós vamos conhecer algumas delas. As primeiras propriedades que nós vamos conhecer são o raio e diâmetro do círculo. O diâmetro é uma linha que cruza o círculo de um extremo a outro, passando pelo meio. Vamos considerar aqui um ponto bem no meio do círculo. O diâmetro vai deste ponto até dois extremos. Lembrando que esses extremos não precisam ser exatamente iguais assim, eles podem ser também diagonais. Não precisam ser retos, podem ser diagonais. O raio é a reta de um centro até a extremidade do círculo. Então, se pegar o meio do círculo e ir até qualquer extremidade, isso é o raio. Então, vou botar aqui, que é o diâmetro, e aqui é o raio. Observando, você vai perceber que o raio é a metade do diâmetro, porque o diâmetro é até duas extremidades e o raio é do centro até uma extremidade. Então, nisso a gente pode representar da seguinte forma, que o raio é a metade do diâmetro. Agora nós vamos falar sobre o comprimento da circunferência. Imagine que essa circunferência seja essa linha, tá? Essa é a nossa circunferência. E aí então imagina que a gente corte ela numa parte e abra. A medida do tamanho da linha vai ser o comprimento da circunferência. A gente pode encontrar isso através de duas fórmulas. Π vezes diâmetro ou 2πr. Continuando, nós vamos falar sobre a área do círculo. Este valor representa o tamanho total do círculo e pode ser dado pela fórmula área igual a π vezes raio ao quadrado. Lembrando que, como é uma fórmula, a gente tem que usar as medidas de acordo com o sistema internacional. Então, o raio deve ser usado em metros e o resultado final da área é dada em metros quadrados. Vamos dar um exemplo se tivéssemos um raio de 2 metros. O cálculo ficaria da seguinte forma. Área igual a π vezes 2, que já está em metros, ao quadrado. Área igual a π. Π é uma letra grega que representa um número que é aproximado 13/14. 2 ao quadrado é 4. A área desse círculo seria aproximadamente 12,5 metros quadrados. Para finalizar, nós vamos falar sobre a área da coroa circular. Vamos supor que tenhamos dois círculos. Esse aqui é o círculo maior, eu vou chamar de círculo 1. O círculo menor eu vou chamar de círculo 2. Então, nós vamos colocar um círculo dentro do outro. Uma parte do meio, o centro dos dois círculos vai ser o mesmo. O que vai diferenciar um do outro é o tamanho do seu raio. O raio do círculo menor vai ser menor e o raio do círculo maior vai ser maior. Então, a gente pode representar isso como o raio do círculo 1 é maior do que o raio do círculo 2. Essa diferença entre os raios é essa parte que a gente pode também chamar de folga ou de espaço
entre os dois círculos é chamado de área da coroa circular. Quando a gente quer descobrir esse valor, a gente pode usar a seguinte forma. A área da coroa circular é igual a π, que multiplica o raio maior menos o raio menor. O raio maior é o raio do círculo maior, que no nosso caso vai ser o raio do círculo 1. E o raio menor é o raio do círculo 2. Agora, com essas informações, você já pode resolver o nosso problema. Este foi um vídeo do grupo das Abelhas Conectadas. Até o nosso próximo vídeo.